Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos e comece a orar, buscar o seu Pai. Ele é o seu Pai, você é o filho dele e Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida agora, Ele quer que você o busque. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração, do nosso entendimento. O Senhor é Deus todo-poderoso, o Senhor é Deus amoroso, cuidadoso, que sempre se importa conosco, ó Deus. E nós estamos aqui porque o Senhor nos amou e nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E lá no ventre da nossa mãe o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, o Senhor tinha um propósito de vida. Pai, nós queremos estar exatamente no centro de Tua vontade. Ó Pai, entregamos todo este culto ao Senhor, porque Ele é ao Senhor. Enquanto isso, ó Deus, que o Senhor opere os seus sinais, suas maravilhas, que o Senhor venha curar, libertar, salvar. Ó Espírito Santo, age poderosamente, para que todos nós possamos estar ouvindo a Tua voz, Espírito, e prontos a fazer a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, assim, entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E aí, grande pastor Audimar, vamos cantar e louvar a Deus? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, glória a Deus. Deus é muito poderoso, nos dá o calor, nos dá o frio, mas nos aquece em amor, como estamos aqui agora, e faz muitas maravilhas. E nós cremos que Ele é o nosso Deus todo-poderoso, que fez tudo. E por isso temos que cantar agora: Senhor meu Deus, grandioso és Tu. Fico olhando para o céu, para as aves, para o mar, as estrelas, o sol. Tudo que Deus criou é maravilhoso, porque Ele é o soberano. Fez tudo, por tudo
para nós. Eu queria que todos cantassem agora com muita alegria, com muita força. Vamos fazendo um coral. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, mas vai dar para ver alguém. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Penetra está ali para cantar. Dorival, solta a voz, amigo. Solta a voz aí, vamos lá. Sofia, você, filha, canta aí. Seu pai está aqui, ó. Canta com vontade. Hélio, solta a voz, vamos lá. Pastor Gilson, está pronto depois da cirurgia? Canta com vontade, vamos lá. Jomar, solta a voz. E Sal, está de folga hoje? Solta a voz, vamos lá. Grandioso és tu. Cantores, canta para aquecer. Vamos lá? Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Vamos lá! Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Só as irmãs, ao caminho, só as irmãs, forte. Jean, só as irmãs. Jean, Ronaldinho, só as irmãs. Isso, vamos lá. Beleza. Aê, mas tava bonito, tava legal. Todo mundo com a banda, vamos lá. Agora só os homens. Quando... Só os homens, hein? Onde ele volta? Solta a voz. Vai, Hélio. Vamos, Éder. Todo mundo. Vai. Aí. Todo mundo junto, bem forte. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei. Atenção, hein? Meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bem, glória a Deus, podem sentar. Olá, você é muito bem-vindo aqui, na Primeira Igreja Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O Mini hoje vai mostrar a todos o testemunho de um casal de pais e suas 2 filhas, que compartilharam em nosso grupo, Pais Discipuladores, do WhatsApp, sua experiência de discipulado. Gostaria de compartilhar o quanto tem sido edificante e recompensador o discipulado com minhas filhas. Quando chega o dia do discipulado, parece que o Espírito Santo vai na frente, abrindo e preparando tudo. Nossa filha tem crescido a cada dia. Ontem tive que tirar algo que ela gosta, dizendo que nós e Deus estávamos muito tristes com a atitude dela.
Contei para o meu esposo e ele concordou. Então, ministrei sobre o pecado, usando um louvor de criança para ela entender. Quando percebemos arrependimento no coração dela, demos uma recompensa de algo que ela gosta, querendo passar a ideia que Deus é justo quando põe regras para obedecermos. Ele faz isso porque nos ama. Nossa outra filha, bebê ainda, desde já fica prestando atenção. Faça como esse casal. Com certeza a vida deles é tão corrida, cheia de situações como a sua, e tudo isso desmotiva a separar um tempo para ficar com os filhos. No entanto, eles vencem as dificuldades e hoje podem colher as bênçãos e compartilhar suas vitórias conosco. Embale nesse testemunho e escreva o seu. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Vem aí uma super tarde para garotos e garotas de 10 a 14 anos, com o tema Ligado na Net, mas plugado em Deus. O evento acontecerá no dia 2 de julho, um sábado, às 14 horas, aqui na Primeira Batista. A entrada é gratuita, mas para participar é necessário fazer a inscrição com a tia Tati. Fique ligado! No próximo dia 30, acontecerá mais um culto de consagração de crianças a Deus. Informamos que as vagas são limitadas e já estamos com a programação bem ajustada. Então, procure o Mini o mais breve possível ou acesse o site umb.org.br para que sua criança seja inserida na programação. Você que gosta de boa música vocal, não pode perder o lançamento do CD e DVD do grupo Cantores da Esperança, 35 anos. Por isso, convidamos você e sua família para esse momento especial de agradecimento a Deus por esse tempo de louvor e adoração a Ele. Marque na sua agenda, nesta sexta-feira, dia 17, às 19h30, aqui no templo de nossa igreja. Esperamos você! Mostra o caminho da salvação, me leva para o céu. Sou feliz com Jesus. A Associação Nova Criatura está completando mais um ano e convida você para celebrar tantas bênçãos recebidas ao longo dos anos. No dia 16 deste mês, às 19h30, em sua própria sede, que fica na rua Turiaçu, 75, bairro Taquaruçu. Contamos com a sua presença. O nosso informativo termina por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos os corajosos. Esse horário, no friozinho, né? Mas é muito gostoso estar aqui também e com os irmãos. Hoje, compartilhando com vocês o que a gente vai aprender no Ministério Infantil. Nós estamos estudando Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que são chamados sinóticos. Eles falam bastante a biografia de Jesus. E hoje nós vamos estudar nesses... deve ter mais uns 2 meses, né, Rô? Ainda mais uns 2 meses. Nós estaremos estudando esses livros e enfatizando o que foi tirado desses livros são as parábolas de Jesus. E a de hoje é a parábola do filho pródigo. Na realidade, fala-se do filho pródigo, mas eram 2 filhos. E essa parábola é chamada de a parábola dentro o evangelho dentro de uma parábola. Ela sintetiza todo o evangelho, toda a mensagem de Jesus está nessa parábola. E eram, rapidamente, 2 filhos, e um deles o mais novo, pediu a sua parte na herança. Naquela época, o mais novo não teria metade da herança, ele teria 1/3. 2/3 ficariam com o filho mais velho. E ele pede ao pai, dá-me agora. Né? Quando o filho fala, me dá agora, quem está sendo o ditador é o filho, não é? Pois é.
para aquela época, se hoje você já acha um horror uma criança que é ditadora e que pede as coisas e eu quero e tal, calcule naquela época, na época de Jesus, onde os filhos deveriam obedecer e honrar os seus pais. E aí ele vai embora, ele desperdiça tudo que tem, e quando ele volta, o que a gente sempre ressalta, a maior parte de vocês conhece, é a atitude do pai. Naquela época, um filho que fizesse isso, quando voltasse, ele teria da comunidade uma repreensão geral. Todos ficariam em volta e o repreenderiam, e colocariam os defeitos nele, então ele seria humilhado na sua volta. Mas o pai, a Bíblia conta que ele o viu de longe. O que a gente pode entender, que o pai, assim como todo pai apaixonado, que quer que o filho volte, de repente tem um lugar que fica olhando assim a estrada, ai meu Deus, não está vindo. Aí no outro dia, deixa eu olhar a estrada, quem sabe ele volta hoje, né? E foi assim, ele olhando, um dia ele percebeu que o filho estava vindo. E ele se adiantou à comunidade, ele correu em direção ao filho, que era uma atitude que também não era comum naquela época. O pai, um adulto, um ancião, nunca ele iria em direção ao mais novo. O mais jovem é que viria em direção ao mais velho. Mas ele se adiantou à comunidade para que a comunidade não repreendesse. Ele foi e o beijou. E a gente aprendeu que esse o beijou, na realidade, o cobriu de beijos. Como um pai apaixonado com saudade, vendo um filho voltar, é claro, o cobriu de beijos. E aí ele pede perdão, ele confessa o seu pecado. E assim que ele confessa o seu pecado, o pai o reconduz à condição de filho, e de filho realmente, porque coloca os anéis, as sandálias, as roupas que eram próprias de um filho, porque ele chega como um mendigo, né? E aí tem o outro filho, que não pediu a sua parte na herança e que vê o pai fazendo tudo isso com um filho que foi ingrato, que desperdiçou tudo, e ele fica muito bravo. E ele fala, como que você faz isso, né? Faz uma festa para receber o meu irmão que fez tudo isso para você e você nunca fez isso para mim, que estou aqui. Então, ele é o evangelho dentro de uma parábola, porque mostra dois filhos, um que nunca saiu de dentro da casa, né? E um que saiu e que se afastou. E isso, quando Jesus contou isso, ele contou, tinham pessoas ali, que eram os fariseus, que eram pessoas que conheciam a lei, que estavam dentro de casa, representavam esse filho que nunca tinha saído, mas que, na realidade, ao mesmo tempo que ele nunca tinha saído, ele também nunca tinha se comportado como um filho. Ele era uma pessoa que estava distante e que não se sentia na liberdade de falar, pai, vamos fazer uma festa, né? E aí ele ficou com inveja do amor do pai por um perdido. Então, o povo de Israel naquela época achava que eles eram o povo de Deus. Então, Deus é nosso, para nos fazer vencer. Então, eles achavam que o evangelho, que a palavra de Deus, que o nosso Deus era para eles, e não era um evangelho universal. E Jesus mostra, então, que aí o evangelho dele é para os perdidos, para aquele filho que foi embora e que vai voltar, mas é também para aquele que nunca saiu. Qual desses dois é você? Muito bem, essa é a lição de hoje. Lá em cima isso vai ser traduzido em brincadeiras, em atividades, para que as crianças também possam aprender essa parábola. Eu vou pedir para os pastores que estão hoje aqui virem aqui à frente. Aí. Quero pedir a musiquinha do Mini e as crianças. As crianças com a máscara. Cadê a máscara? Deve ter uma criança. Uma mãe corajosa. Uma salva de palmas para essa mãe corajosa. Duas mães corajosas. Tem pai corajoso. Vamos colocar aí a máscara. Olha aí as ovelhinhas. As nossas ovelhinhas aí. Acho que tem algumas com não, é verdade, elas têm a orelhinha para baixo, né? Muito bem, eu vou pedir para os pastores, eu acho que era melhor vocês subirem aqui, os pastores subirem aqui, e as crianças também vão subir, vocês vão ficar de joelhos e as crianças vão orar por vocês.
Qual criança vai querer orar hoje aqui? Não, aqui, ó. Os pastores vão ficar de joelhos. Vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Vocês vão orar, colocar a mãozinha assim, ó. Todo mundo levantando a mão aqui, ó, sobre os pastores. Hoje as ovelhinhas que vão orar por vocês. Não precisa fazer oração grande, não, do seu jeito, pode ser? Senhor Deus, obrigado por esse dia, por mais uma manhã que tu nos deste. Abençoe todos que precisam de ti, os pastores e todos que estão aqui na igreja presente. Em nome de Jesus, amém. Amém! Obrigada, meu bem. Vamos então subir para o Ministério Infantil. Obrigada. Glória a Deus pela vida do Mini, tem agido e Deus tem feito muitas maravilhas, muitas pessoas testemunhando a respeito do trabalho com crianças, com juniores, com pré-adolescentes. A gente pode perceber também ali no Drops, do discipulado dos pais e filhos, como isso tem sido importante, essa influência. Glória a Deus por isso. Mas nós vamos ter uma festa e todo mundo tem que ser convidado. Vamos fazer o convite? Então explica aí como é que está sendo o preparo, o que é, o que vai acontecer, que dia, o local, fala tudo para nós. Bom dia, irmãos. Que aquela graça imerecida de Jesus, não é? O amor carinhoso e medido do Pai e a ajuda incansável do Espírito Santo seja conosco nessa manhã, amém? Amém. Bom, nós estamos muito felizes. Completamos como Cantores da Esperança, o Ministério Cantores da Esperança, 35 anos, não é? Já estamos no 36º, mas como sempre uma festa leva tempo para fazer, né? Nós estamos trazendo o lançamento do CD e DVD na próxima sexta-feira, dia 17 de junho, né? Às 19h30, aqui no templo da Primeira Igreja Batista, lugar de onde saímos, não é? Há 35 anos. Então, 36, não é? E gostaríamos de convidar a todos, assim, de maneira, sabe, sem seleção. Todos aqui estão selecionados e convocados para estarem aqui conosco na sexta-feira. Quisemos fazer na sexta-feira para não atrapalhar o trabalho em células de sábado, de domingo, de ninguém, não é? Para que a gente pudesse juntos louvar ao Senhor com as nossas músicas. E agora pela manhã vamos cantar algumas delas, mas gostaríamos que viessem nos prestigiar, né? E fazer um grande culto a Deus, né? Apresentar esse pleito de gratidão que a gente tem para um grupo que começou com 10 músicas para cantar num congresso de jovens há 35 anos, né? Agora esse grupo da terceira idade está com a força total. Um abraço, um beijo a todos e esperamos vocês aqui sexta-feira à noite. Amém? Amém. Até para um cara de terceira idade, você está inteiraço, hein? Glória a Deus. Vamos conhecer algumas pessoas, quem sabe, né? Não sei, porque com frio. Mas nós temos a oportunidade, o privilégio, né? A bênção, a alegria de termos em nosso meio alguns de nossos convidados. Você que não é membro da igreja, que está aqui esta manhã, tem alguém aqui assim? Que não é membro desta igreja, nosso convidado hoje, por favor, fique em pé. Fique em pé. Ali, tá vendo? Aí, irmãos, aqui, olha, temos ali também, glória a Deus. Vamos cumprimentar pelo nome, né? Olha que bênção aí. Deus está trazendo esses irmãos aqui para estarem conosco hoje, mesmo no friozinho. Que vocês sejam muito, muito abençoados. Glória a Deus, glória a Deus. E esse é o momento que nós vamos trazer também nossos dízimos, nossas ofertas, dízimos e ofertas agora. Por que você oferta, meu irmão? Por que você dizima? É uma coisa, você já parou para pensar? Eu estava esses dias vendo um livro sobre os 10 mandamentos e como os 10 mandamentos são importantes. E depois todos os mandamentos que Deus vai passando para o povo.
Entre eles, nós vemos também, naquelas orientações sobre como você deve se comportar com relação aos seus bens, há várias orientações, não é? Porque depois a lei vem ali estabelecendo ordem social também, mas há várias orientações, e uma delas é a respeito do dízimo. O autor leva em conta que o povo está saindo da escravidão do Egito, e ali praticamente eles trabalhavam para ter comida e um lugar para dormir, né? Praticamente isso, porque eles trabalhavam direto. O tempo que eles tinham para parar, ou era para comer, ou já estavam muito cansados, e então eles dormiam. E ali, essa cultura de produção, sem sentido, estava muito bem estabelecida no Egito pelo faraó. Quando Deus liberta o seu povo, Ele vai mostrando ao povo que o povo tem vida além de só ser considerado um escravo para produzir, e ele também pode tratar diferente daquilo que ele vai possuir, daquilo que ele já está possuindo. E entre isso está o dízimo e a oferta, com todo o sentido. Agora vocês já não são mais escravos, que não ganham nada, que não têm nada. Deus abençoe, e vocês agora vão trazer os seus dízimos e as suas ofertas, porque eu quero que vocês participem comigo da construção de algo que Deus está construindo através do seu povo. Então, para eles, era um grande privilégio, depois de estar naquela cultura de escravidão, poder trazer o seu dízimo e sua oferta, porque eles não eram mais escravos daquela cultura de morte estabelecida por Faraó, daquela cultura que eles não podiam fazer nada com a liberdade, nada com o seu dinheiro, não podiam escolher nada. E aí então eles livremente, porque o Senhor os abençoava, eles poderiam então trazer seus dízimos e suas ofertas. Não foi isso que aconteceu conosco? Nós éramos escravos de uma cultura onde a gente não tinha liberdade de escolha. E até os nossos bens, o nosso dinheiro e tudo mais, era usado de maneira impensada, nos nossos próprios prazeres, nessa loucura que vive o mundo, que se parece muito com o Egito. E hoje, com essa liberdade que Deus lhe deu, você vai dizer: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me libertou, e eu uso tudo que eu tenho hoje, eu quero usar para a glória do Senhor. E assim nós vamos oferecer nosso dízimo e a nossa oferta, não porque nós somos escravos e somos obrigados a cumprir uma lei, porque isso seria legalismo, mas por causa da liberdade que Deus nos deu, com muita alegria, amor, sabendo que nós estamos envolvidos num propósito que é muito maior que o nosso, sabendo que o Senhor toma esse dízimo, toma essa oferta e faz coisas tão grandes, e nós podemos não somente receber a bênção, mas sermos abençoadores também. Então, enquanto nós estivermos cantando, você traz o seu dízimo, a sua oferta, para a glória de Deus, celebrando sua liberdade em Cristo Jesus.
poderás conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará, sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Podem sentar. Com vocês, cantores da esperança, os dinos. Não, brincadeira. Eu quero repartir a alegria que achei em meu Jesus. Eu quero partilhar a salvação que encontrei ao pé da cruz. Paz agora tenho em meu ser, vivo em prazer. E a todos contarei o que Cristo fez por mim. Fez por mim. Pelos caminhos da perdição eu andei, veredas tortuosas trilhei, mas mudou minha direção, transformou o meu coração. E agora vou em sua luz, vou caminhando com Jesus. Vou com Jesus, vou com Jesus. Eu quero repartir a alegria que achei em meu Jesus. Eu quero partilhar a salvação que encontrei ao pé da cruz. Mas agora tenho em meu ser, vivo em prazer. E a todos contarei o que Cristo fez por mim. Fez por mim. Amém?
A alegria de repartir aquilo que Cristo fez por nós tinha que ser algo constante e tem que ser algo constante na vida do cristão. A graça que você recebe de Jesus através da salvação, ela não tem medida. É tão grande que não cabe em você. Então, é tão bom que a nossa vida, ela invada a vida das outras pessoas com a graça de Jesus e que a nossa alegria também os transporte ao pé da cruz, como nós um dia fomos transportados. A música que vamos cantar agora, ela apareceu nesse pequeno clipe que os irmãos assistiram. Ela fala sobre: eu tenho alegria, eu sou alegre e vivo nessa alegria. Nós nos alegramos por muitas coisas na vida, pelo aniversário de um filho, de um neto, pelo casamento dos filhos. Nós nos alegramos, como hoje, né, no Dia dos Namorados. Nós nos alegramos numa partida de futebol, numa corrida de Fórmula 1. Nós nos alegramos quando lemos um livro com um conteúdo maravilhoso. Mas todas essas alegrias, elas fazem parte de uma alegria só que a pessoa deve ter na vida. A alegria de viver e ter recebido a vida como um presente de Deus. E Jesus é a razão da nossa alegria, amém? Por isso nós cantamos: eu sou feliz. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação e leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação e leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Que eu levava era tudo que eu quis, era repleta de prazeres e eu era feliz. Mas tudo isso mudou quando encontrei a Jesus. Ele me deu muito mais do que eu sempre sonhei. O mundo lá fora é só ilusão, muito melhor é ter a Cristo dentro do coração. Então escute meu conselho, acorda, irmão, e deixe Cristo morar em você. Hey! Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação que leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Não fique aí parado, pare de bobear, pois logo logo Cristo volta e você pode ficar. Só há um jeito então de garantir salvação. Venha comigo, eu vou mostrar a direção. Dormindo assim você não chega lá. Pode ser tarde, agora é hora de acordar. Saia das trevas e venha ser feliz com Jesus. É só olhar para nós e vai ver. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz, sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação que leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação que leva para o céu. Sou feliz
com Jesus. Aleluia. Lírio do vale, quero teu aroma em meu ser. Pra mostrar ao mundo todo o teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faça refletir a tua luz. Brilhe em minha vida, com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida, com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo o mundo que está sofrendo sem amor. Vive na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado tua luz que brilha sem cessar. Brilha em minha vida, com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida, com tua luz, estrela da manhã. Luz, estrela da manhã. Parabéns a vocês pelo ministério já de 36 anos. A gente sabe que
Quem não conhece a dinâmica de ensaios, viagens, preparo, não tem ideia do que isso representa, mas, de maneira geral, 36 anos para qualquer atividade, um grupo, demonstra, no mínimo, muita perseverança, não é verdade? Que Deus abençoe os irmãos e nas jornadas, nas viagens, apoiando as igrejas, os irmãos sejam uma grande bênção. Queremos chamar um outro abençoado aqui, pastor Domício Júnior. Uma salva de palmas para o nosso pastorzão Domício Júnior. Hoje é o dia do pastor e esse pastor vem nos comunicar que Deus tem grandes projetos para a vida dele. Ele está fazendo uma nova investida missionária, eu disse isso ontem. Em Atos capítulo 13, havia uma igreja muito especial na cidade de Antioquia, e havia ali 2 grandes líderes que eram Paulo e Barnabé, entre outros, e foi justamente a Paulo e a Barnabé que Deus, pelo Espírito Santo, disse assim: olha, eu tenho uma obra maior, mais ampla do que esse ministério local aqui para vocês. Então eles saíram na primeira viagem missionária, impulsionados, compelidos pelo próprio Espírito Santo e abençoados pela igreja, que impôs sobre eles as mãos, e todos nós sabemos como que o Evangelho chegou até nós, através das viagens missionárias que tornaram o Evangelho acessível para o mundo todo daquela época. Estou dizendo isso porque todos nós aqui somos apaixonados pelo Domício, pela Vanessa, mas Deus tem trazido ao coração dele uma nova jornada, não como ministro numa igreja local, mas abençoando muitas outras igrejas no Brasil e no mundo. Deus tem dado a ele uma condição excepcional na comunicação, os irmãos sabem, não é? Ele, quando fala do coração, e as pessoas geralmente dizem: olha, que palavra abençoada, que coisa boa, que coisa prática. E Deus tem trazido nos últimos anos também uma pena de ouro na mão do Domício, né? Dando a ele a capacidade, né, a expertise de escrever livros. E esses livros estão abençoando, então, milhares de pessoas. E é por isso que ele vai contar para nós como Deus está levantando nesse momento para uma caminhada. Vai continuar morando aqui na cidade, sua família continua aqui na igreja, mas ele realmente vai para o campo missionário, na sua área missional, não é? Falando, pregando, fazendo palestras, capacitação, porque não sei se vocês não sabem, ele também é um treinador, é um coaching, e além de pregador da palavra, escritor. Que Deus abençoe o Domício. Quero orar por isso aí, amém? Pai, o Senhor sabe que nós aqui na equipe sempre tivemos muita alegria, e é muito bom ter o Senhor como nossa testemunha, amém, de ter o Domício entre nós, a Vanessa, o Davi e o Lucas. Pai, o Davi o primeiro filho do Domício, o Davi, e nós assim ficamos surpresos, pai, porque antes víamos aqui a Vanessa, ainda uma jovenzinha, uma adolescente, uma moça, e depois o Davi, depois o Lucas. Pai, é tão gostoso ver como o Senhor coloca vidas dentro da família da igreja, e é muito bom. E todos nós somos apaixonados pelo teu servo. Ele tem sido usado tantas vezes na vida, por exemplo, do meu sogro. Sempre fala: mas que palavra boa, gosto muito do pastor Domício, ele fala no meu coração. E esse é o testemunho da nossa igreja, testemunho de bênção. E nós queremos, Pai, que o Senhor realmente leve o teu servo para lugares onde ele não imagina. Que ele seja bênção mesmo, que ele multiplique exponencialmente o seu ministério, abençoando muitas igrejas, muitas cidades, muitos Brasis, ó Deus, e o mundo todo. Nós oramos abençoando o teu servo e agradecemos por esse tempo tão gostoso, íntimos assim, muito pessoal, na nossa equipe pastoral. Que Deus assim abençoe o teu servo. É assim a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. É o cara. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amados, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por ter uma liderança que compreende o nosso chamado e os desafios que Deus coloca no nosso coração. E ano passado, desde o começo do ano, algo estava sendo gerado no meu coração, eu não sabia no que ia dar nisso. E eu segurei o quanto pude, até que em novembro eu conversei com o pastor Gilson, depois com o pastor Ronaldo, sobre o chamado que Deus estava ardendo no meu coração, os desejos que eu tinha no meu coração. E eles até pensaram que era porque era final de ano, aquele cansaço, aquela coisa toda. E eu tirei férias, e foi um problema tirar férias, que eu voltei mais convicto ainda do que eu tinha que fazer. E as decisões não fáceis que eu deveria de tomar, né? Todos sabem o quanto que eu amo esta igreja, o carinho que eu tenho, o quanto que eu me desenvolvi, o quanto que eu evoluí como pessoa, espiritualmente, ministerialmente, neste lugar.
o quanto que eu amo a equipe pastoral, são meus amigos, meus irmãos, entre nós nunca houve nenhum conflito, nenhum desentendimento, nenhuma parte, nenhuma disputa de espaço, pelo contrário, um querendo projetar outro, e até aquelas coisas que são tão normais, né? A parte burocrática da igreja, que é o escritório. Eu sou viciado no escritório, né? Então, sexta-feira eu estive lá, porque eu estou largando aos poucos vícios. Então, na sexta-feira eu estive lá junto com os irmãos, com a Edmara, que está ali, e é uma bênção na minha vida. E para mim, amados, eu não estou trocando a igreja por coisa alguma, eu estou simplesmente abrindo mão do meu Isaac, porque eu amo esta igreja, amo a rede, amo os meus pastores, amo a equipe pastoral, até o escritório, que algumas pessoas não gostam de escritório, é o único escritório da minha vida que eu me acostumei a trabalhar, o escritório aqui da igreja, porque realmente é um ambiente onde a gente vê a manifestação do reino de Deus, do testemunho, são pessoas cristãs convivendo numa dinâmica de amor, de colaboração. Tudo isso é muito fantástico, e não apenas aquilo que você vê aqui no púlpito, o dia a dia, nos relacionamentos na igreja, na parte técnica, na parte laboral, é muito saudável, é uma bênção. Mas quando o Senhor nos chama e nos dá um desafio, e aquilo que eu vou compartilhar hoje também, a mesma palavra que eu compartilhei ontem, por gentileza, assim que puder preparar o slide, ela fala que nós somos a resposta de oração para alguém. E eu imagino que existem algumas igrejas que estavam orando para poder ouvir algo que eu tenho para falar para elas, seja a respeito de células, seja a respeito de discipulado, seja o que for, tudo aquilo que eu aprendi aqui. E eu quero ser uma resposta de oração. Eu quero ser eu quero preencher algumas lacunas que algumas igrejas, pastores e ministérios têm, e eu quero ser uma resposta de oração. E eu agradeço a Deus pela igreja, pelo pastor Gilson, pelo pastor Ronaldo, que compreendeu esse chamado, pela diretoria da igreja, que entendeu também, pela generosidade desta igreja em estender por mais alguns meses o ajuda, o sustento financeiro, até que eu e minha família estejamos nos ajustando a esse novo desafio. Muito obrigado, eu louvo a Deus, e eu não estou indo embora, ok? Não estou me despedindo, porque eu não estou me mudando, nem pretendo morrer por enquanto. Acabei de fazer 50, estou pensando em viver mais uns 40 anos. Então, eu quero continuar junto com vocês, servindo, abençoando. Já me ofereci ali para o Vinícius, para botar meu nome para servir ceia. Ontem eu falei para o Joel, o pessoal da produtora, quando precisar de alguém também, eu quero trabalhar e servir os irmãos quando eu estiver aqui, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu daria para qualquer pessoa diante de batalhas, diante de desafio ou diante da própria vida. Que são as 4 coisas que você precisa conhecer. E a palavra de Deus garante. Eu garanto porque essa garantia está na palavra de Deus. Que se você colocar essas 4 coisas, esses 4 conhecimentos em prática, você vai vencer as suas guerras. Toda guerra que é colocada diante de nós. Independente de quem você seja. De repente eu já estou começando a falar e você já está colocando um impedimento na frente. Pastor, você não sabe da minha guerra. Mas Deus sabe. E a tua guerra com certeza não é maior do que a que Gideão tinha que enfrentar. A começar a guerra com ele mesmo. Então diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, para se refugiar desses terríveis inimigos. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região as invadia, acampava na terra deles e destruía as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei essa terra para vocês. Mas vocês não me ouviram e adoraram outros deuses na terra em que vocês vivem.
Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de uma grande árvore. E Gideão, filho de Joás, estava ali malhando o trigo num tanque de prensar uva para esconder dos midianitas para não ser roubado novamente. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? Onde estão aquelas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos nossos inimigos que nos saqueiam continuamente. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você vai libertar este povo da mão dos inimigos. Sou eu quem estou te enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Irmãos, é impressionante que a primeira coisa que nós vemos aqui é a dificuldade que nós vamos enfrentar sempre quando nós não sabemos a quem devemos servir. A situação que eles estavam é porque eles decidiram servir um outro Deus. Eles decidiram adorar outros deuses que Deus havia proibido. O outro problema para eles é que eles não sabiam quem eles eram. Então agora nós deixamos de ser os guerreiros que atravessaram o deserto, lutando em vitória, escravos que nunca tinham guerreado, mas o Senhor os transformou de escravos em guerreiros. Mas eles tinham esquecido quem eles eram. E eles não apenas abandonaram a Deus, como aprenderam a se acovardar. Depois, a terceira coisa que eles negligenciaram, eles estavam provavelmente num lugar errado na sua história. Eles estavam em um lugar, eles poderiam estar no lugar mais adiante. Mas eles estavam parados, porque eles estavam no lugar errado, porque não sabiam quem eram, e não sabiam quem eram, porque tinham desconhecido a Deus. E por último, o que nós vemos? Eles estavam com as pessoas erradas. E foram essas pessoas erradas que os influenciaram para que eles estivessem adorando outros deuses. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade. Quando nós conhecemos Deus, a nossa alma descansa. Eu aprendi isso no Veredas Antigas. Quando nós entendemos o nosso propósito de vida em Deus, a nossa alma repousa em Deus. A ansiedade vai embora, a angústia vai embora, porque nós sabemos que aquele Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas está nos direcionando para que possamos viver, desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, grande parte da sua ansiedade, se não talvez todas, é fruto do teu desconhecimento de Deus. Se investíssemos tempo em estar no Senhor, não teríamos tempos para viver ansiosos, deprimidos, angustiados. Conhecer a Deus é um fim em si mesmo. Basta conhecermos a Deus e todas as coisas começam a se ajustar no eixo. A outra coisa que acontece é que nós descobrimos em Deus, nós descobrimos que nós não somos covardes, nos escondendo na caverna. Perceba que aquilo era a vida de Gideão. Ele já estava ciente de que ele era do menor clã da família dele, era menor da tribo de Manassés. Ele já sabia que ele era o menor. Ele era um covarde, porque ele estava preparando as coisas para poder se esconder mais uma vez dos midianitas. E de repente vem o anjo do Senhor e diz: poderoso guerreiro, olha que coisa maravilhosa. Você está com medo, está ansioso, está inseguro. Vem o anjo e diz: poderoso guerreiro, é isso que o Senhor tem para te dizer nesta manhã. Você é um poderoso guerreiro. Você deve estar pensando: agora vou ter que recuar, agora a crise está aí, agora a dificuldade apareceu, agora as portas estão se fechando. Mas o Senhor está nos dizendo nesta manhã que nós somos poderosos guerreiros. Não importa a situação que você está, não importa o tamanho do seu inimigo, você é um poderoso. E outra coisa que nós descobrimos quando conhecemos a Deus e a sua vontade, nós descobrimos que nós somos respostas de oração para as pessoas. Irmãos, isso tem mexido muito comigo. Você é a solução de um problema para alguma pessoa. Há uma solução dentro de você para alguma pessoa. Você é a resposta de oração para uma pessoa nos mínimos detalhes. Até mesmo quando uma pessoa está no trânsito e ela quer
entrar naquela rua e você está aqui, ó, impedindo. A pessoa às vezes pensa como eu e você pensando, poxa, bem que ele podia deixar eu entrar. Aí você deixa a pessoa entrar, opa, que bom, você é uma resposta. Quando você dá um pacote de biscoito a um mendigo, você é uma resposta de Deus. Quando você liga para alguém para dar uma palavra de alívio, você é uma resposta de Deus. Irmãos, todos nós temos uma resposta de Deus para trazer cura, alívio, uma nova direção. É impressionante, se eu não me dispuser a isso, como é que vai ser? Essa igreja, irmãos, é uma resposta de Deus para muitas pessoas. Imagina, antes de existir essa igreja, algumas pessoas pensavam bem que podia ter uma igreja batista aqui. Essa igreja veio em resposta de oração. Então, quando eu estou em Deus, eu descubro tudo isso. Que eu preciso ser canal para manifestar a Deus, antes de manifestar a mim mesmo. E nos tornamos em canais de segurança e provisão. Foi isso que aconteceu com todos os homens de Deus. Noé foi uma resposta de oração. E ele trouxe proteção e provisão. Novamente, nós vemos José. José era apenas um menino mimado, mas Deus trabalhou o caráter dele até que ele se transformasse, Wilson, numa resposta de proteção e provisão. E dessa maneira ele livrou o povo do Egito da fome, trazendo para eles provisão contínua em tempo de escassez. Moisés não tinha nada a ver, Moisés não era escravo. Ele poderia continuar com a vida dele normal, mas eu imagino que alguns escravos ficavam pensando, até quando a gente vai ficar aqui? Será que Deus, o nosso Deus, não vai levantar ninguém para mudar essa história? E Moisés se levantou como resposta de oração e conduziu aquele povo em segurança e provisão pelo deserto. Irmãos, isso é muito forte, mas tudo isso nós só vamos entender e realmente nos tornarmos canais de Deus quando, antes de tudo, conhecermos a Deus e a sua vontade. Não adianta você conhecer a Deus e fazer a tua vontade. Nós temos que conhecer a Deus e fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Você é incapaz de conceber uma vontade melhor que a vontade de Deus. Você não tem essa capacidade. Mas quando nós conhecemos a Deus e queremos fazer a sua vontade, amado, conhecer a Deus, volto a repetir, é um fim em si mesmo. Tudo começa e tudo termina nisso, em conhecer a Deus, andar com Deus, mergulhar em Deus, ser aquilo que o Senhor tem para nós. Segunda coisa, a primeira é conhecer a Deus, a segunda é conhecer a si mesmo. Porque depois que nós estamos em Deus, gente, nós nos conhecemos melhor. É impressionante como é que pessoas que estão em Deus têm a autoestima equilibrada. Ele não se acha o lixo e nem se acha o bambambam. Ele só se acha aquilo que Deus o criou para ser. Acabou. E ele não precisa viver uma vida para impressionar ninguém, porque ele vive para Deus. E se ele quer impressionar alguém, ele vai querer impressionar a Deus, porque para ele ser o que Deus o chamou para ser, já é o suficiente. Irmãos, você economiza muito dinheiro e não tem que mostrar nada para ninguém. Você economiza muita conversa fiada quando você não precisa mais mostrar para ninguém quem é você. Você não fica estressado, você não briga, você não vai querer a razão, porque você está satisfeito com aquilo que Deus chamou você para ser. Então em Deus você descobre a sua identidade, em Deus você descobre o seu propósito de vida. Amado, e quando você sabe quem é você e o que você veio fazer nessa terra, a sua alma repousa, entra em estado de tranquilidade. Amado, nada é melhor que isso, nada é melhor que isso. As pessoas estão aí enchendo a cara de remédio, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para lá, correndo para cá, quando na verdade se elas estivessem em Deus e na verdade apenas se ajustasse aquilo que Deus acha a respeito delas, irmãos, ia diminuir muita coisa. Luta todo mundo tem, mas quando você sabe que você é a pessoa correta, lutando a batalha correta, e para aquela batalha você tem toda a ferramenta, você tem todo o exército, é muito mais fácil, irmãos. Mas o que Satanás tenta fazer, em primeiro lugar, tirar de você o desejo de conhecer a Deus. E a segunda coisa que Satanás faz, ele quer alterar a sua identidade para você mesmo. E aí você se desconhece. A maioria de nós já tomou alguma atitude que depois você pensou, poxa, eu me desconheci naquele dia. Porque, irmãos, essa é a obra de Satanás. É fazer com que nós nos desconheçamos. Como filhos da luz, nascidos no Espírito, nós precisamos frutificar o fruto do Espírito. E todas as vezes que nós manifestamos a obra da carne, nós nos desconhecemos, porque está fora da nossa identidade, está fora daquilo que o Senhor nos chamou para ser.
Ninguém nunca se arrependeu de amar. Ninguém nunca se arrependeu de ser feliz. Nenhum manso se arrepende de ser manso. Nenhuma pessoa que tem domínio próprio, que eu procuro chamar de autodisciplina, nenhuma pessoa que tem autodisciplina se arrepende de ter autodisciplina e domínio próprio. Mas por quê, irmãos? Esse é o nosso eixo. Essa é a nossa natureza. Nós somos espirituais e devemos viver pelo Espírito, amém? Então, quando eu descubro quem é Deus, quem sou eu, olha só, nós nos vemos melhor. Nosso propósito de vida ganha valor e significado. É muito impressionante o número de pessoas que querem se descobrir qual é o seu propósito de vida. Eu estava conversando com o Eduardo, filho do Edson e da Edna, a respeito de descobertas que ele fez na vida dele. Durante tanto tempo ele tentou uma coisa, depois ele tentou outra, depois ele tentou outra, e amado, parecia um outro Eduardo. Conversei com ele semana passada. E por que ele está desse jeito, tão feliz, realizado, colocando os planos para frente, não quer mudar de carreira, nem de nada que ele está fazendo, porque ele encontrou o propósito dele, verdadeiro propósito. Então tem ali, inclusive, o irmão Arão, que também trabalha com uma ferramenta muito maravilhosa, que ajuda a descobrir o propósito, carreira, um monte de coisa que pode estar impedindo você de chegar onde você está. E algumas pessoas têm me procurado também para trabalhar com coach, para descobrir o que está entravando a vida dele, impedindo de ser tudo aquilo que ele pode ser. Irmãos, porque o inimigo ele trabalha para que você não entenda o seu propósito de vida. E algumas pessoas se enganam e diz: olha, meu propósito de vida é ganhar dinheiro. Eu tenho muita pena de você. Tem ali o irmão Edgar, é um funcionário público. As pessoas, todo mundo quer ser funcionário público, e na verdade muitos não têm um chamado. O irmão Edgar é outro também que é uma resposta de oração para o nosso estado. Uma voz abençoada, um homem que foi usado por Deus na área de justiça, ainda é, como promotor. Irmãos, e quantas pessoas podem ser usadas por Deus? Agora outros não, pensa assim: olha só, quanto que ganha um juiz, eu vou estudar para ser juiz. Irmão, ele acha que ser juiz é só dia 5, na hora que chega o salário. Ele esquece das implicações de ser juiz. Não é fácil ser juiz, não é fácil ser médico. Não é isso mesmo? A filha do irmão Gilson ali, da Heloísa, ela fez medicina. Pergunta se foi fácil. É muito estudo. Tem época que o Bebeto estava fazendo plantão em 5 hospitais. Todo mundo quer ser médico, mas ninguém quer ralar como médico. A doutora Neuza também é médica, né? Dificuldade, né, doutora Neuza? Ir lá para o Rio de Janeiro, estudar, não poder vir em Campo Grande ver a família. Naquela época, passagem de avião caríssimo, né? Tinha que ficar muito tempo. Então, todo mundo quer o salário do médico, mas ninguém quer ralar como médico. Todo mundo quer ser juiz, mas ninguém quer ralar como juiz. Mas o que acontece? Ainda aqueles, não, eu me disponho, chega uma hora ele não quer mais. O número de pessoas que pede desligamento de uma função pública é enorme, porque ele faz pelo salário. Depois ele vê que do dia 6 ao dia 4 do outro mês, a realidade é outra. Aí ele se sente desencaixado, porque ele não sabe qual é o propósito de vida dele. O propósito de Deus para a sua vida não é ganhar dinheiro, é ser você e glorificar o nome dele. E de quebra, ganhar um caraminguá todo dia 5. O salário é o detalhe. Se o salário para você for tudo, o seu trabalho vai ser uma desgraça na sua vida. Você vai levantar todos os dias para carregar uma cruz. Por isso que Satanás tenta impedir de você quem é você de verdade. Porque ele sabe que você não vai se tornar pleno enquanto continuar cativo desse auto-engano. Depois, uma coisa muito importante, irmãos: conhecer os desafios de Deus para a sua vida. Os desafios de Deus estão ligados aos nossos desafios. E os nossos desafios estão ligados aos desafios de Deus. Uma pessoa que tem problema na criação de filho, mesmo desafio, esse desafio não é teu, é de Deus, de estabelecer no coração do teu filho um homem, uma mulher de Deus. O desafio do marido é chegar ao coração da mulher o amor que Deus quer derramar sobre o coração dela. Os seus desafios são sempre desafios de Deus. Os desafios de Gideão não eram desafio. É um desafio de Deus para abençoar aquela nação que tinha virado as costas para Deus. Os desafios de Gideão eram um desafio também para a sua nação. Perceba que todos os homens da Bíblia, nenhum deles agiram a seu próprio favor. Davi começou defendendo o interesse alheio do pai dele. Era do pai dele. Depois ele foi defender os interesses de Saul, tocando harpa para expulsar o demônio de Saul.
Depois ele foi levar queijo para os irmãos dele. E depois ele matou o gigante, sempre para as outras pessoas. Davi nunca fez nada para ele mesmo. Moisés poderia tranquilamente continuar no palácio. Ele foi criado como filho do faraó, mas ele decidiu cuidar dos interesses alheios. Noé poderia tranquilamente fazer um barquinho só para ele e a família dele, talvez ele e a mulher, e deixava os genros tudo lá de fora. Ele poderia fazer isso, né? Deixar as noras do lado de fora, deixar a sogra do lado de fora, ou empurrar, né? Acho que por isso que a arca foi toda, porque é para Noé não jogar a sogra para fora. Mas irmãos, olha só, perceba que Noé fez tudo pensando nos outros, não pensando nele. Amados, isso é um diagnóstico de um coração saudável. O coração adoentado só pensa nele. O coração adoentado, ele é psicopata. Ele é narcisista, só pensa nele, e até na igreja, quando o culto está bênção, ele grita, louvado seja eu, porque irmãos, ele vive o evangelho, não é isso mesmo? E por falar em eu acho lindo esse desenho aqui como é que é o nome do cara que fez essa capa aqui mesmo? Não, mas o que fez a capa, isso, Jaziel Botelho, dá um close aqui por favor, Jéssica. Eu acho linda essa capa aqui, ó. Olha lá, o eu na cruz, né? Opa, maravilha. Pronto, pode tirar. Mas então, irmãos, é isso que nós temos que viver, o eu na cruz. E viver a vontade do Senhor, viver o propósito do Senhor. Os seus desafios estão ligados aos desafios do Senhor. Opa, gente, assim é Então tá bom, encerrou. Brincadeira. Eu tenho tempo aqui ainda, estou acompanhando. Bota o slide, por favor. Então, irmãos, entenda que quando Deus quer trabalhar para nós, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos estabelecer em um novo nível de experiência, mas nós precisamos entender, conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer os desafios de Deus para nós. Olha lá, o desafio deles são anormais. É botar um menininho para vencer um gigante. É botar um povo na beira da praia para rasgar o mar no meio. É mandar os profetas de Baal, colocar água no lugar do altar, para que ali Deus mande o seu fogo. Não estranhe os desafios de Deus. Todos eles são anormais para nós, porque na verdade nós não somos normais, nós somos sobrenaturais. Então não tenha medo daquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. E por último, depois de conhecer a Deus, a si mesmo, os desafios, conhecer bem os seus companheiros de jornada. Existem muitas pessoas que conhecem a Deus, conhecem a si mesmo, têm sua identidade esclarecida, sabem o que tem que fazer para Deus, mas eles não conseguem lograr êxito, porque eles estão muito mal acompanhados. Se você estiver mal acompanhado, irmãos, a coisa vai começar, e o que começa mal, termina mal. O que aconteceu com Daniel? Ele já começou bem a história dele, não foi mesmo, Davi? Ele escolheu os melhores amigos. Então, quando houve a proposta de jejum, todos jejuaram juntos. Isso é o poder da unidade, de você ter pessoas que estão tendo os mesmos sonhos que você. Então, olha bem como é que foi resumido a equipe de Gideão. Em primeiro lugar, tinham 32. Aí Deus falou assim, vamos fazer um vestibular nesse negócio aí. Fazer um vestibular para a USP. Aí muita gente foi excluída. Qual foi o vestibular? Uma pergunta muito simples. Todo aquele que tiver medo de voltar para casa, acabeçado, 22 mil voltaram para casa. Já pensou, irmão? Uma cidade com 32 mil homens, 22 mil calça frouxa. Quase 33%, 30% seguramente. Já pensou nessa cidade? A cada 10 homens, 6,5 era calça frouxa. Voltou logo por causa da covardia. Imagina que explicação esses homens deram para suas mulheres quando voltaram em casa. Mas vai para a guerra? Não, o marido de fulana vai, Não, eles vão ficar em casa que cuidando de vocês, que é melhor. Mas na verdade era um medrosão, né, irmão? Mas aí só nessa já voltaram aí, ficaram 10 mil. Aí Deus ainda falou, Gideão, 10 mil é muita gente. 10 mil são 200 ônibus. Já pensou, 200 ônibus de soldado é muita gente mesmo, né? Eu aprendi a calcular as coisas com ônibus com o deputado Picarelli. Ele falou, quando eu tenho voto, eu imagino
toda a contagem. Então, se eu tenho 50 mil votos, cara, imagina 1000 ônibus parados só de gente que vai votar em você, né? Então, eu aprendi a fazer essa contagem. Então, imagina, irmão, 10 mil pessoas, 200 ônibus. Imagina uma fila com 200 ônibus só de soldado. É bastante gente. Deus falou, sabe de uma coisa? Vocês vão achar que foram esses soldados aí. Irmão, final de semana, a minha rinite atacou. Eu tomei o remédio, mas não fez efeito ainda não. Vou ficar chorando aqui. Ainda bem, os irmãos pensam que moço espiritual, né? Ele é tão quebrantado, ele vai pregando e chorando, né? Então, olha lá, amados. Mas teve a segunda parte. Leva todo mundo para a beira do rio. Quem beber água igual cachorro, baixando a cabeça e lambendo água, você já dispensa, porque eles estão desligados. Mas todo aquele que pegar água com a mão, olhar para os lados e beber água, é porque está atento no mesmo desafio que você. Porque a pessoa que está lambendo água está só pensando na vontade dela. O outro que está lambendo aqui, ó, ele está cuidando de todo mundo, um do outro. Então você tem que ter essa perspicácia. E aí o que aconteceu, irmãos? Apenas 300. Mas pastor, eu não tenho 32 mil pessoas na minha vida, então vamos cortar os últimos 0. Olha lá, ó. Aqui, ó, 320, isso aqui está fora do lugar. 320, saíram 220, sobraram 100. Dos 100, saíram 97, só sobraram 3. Olha aqui, ó. O que é esse número aqui, amados? 320 é o número médio de pessoas que você conhece. Não são soldados, não querem ir para a sua guerra. E não teria coragem de entrar numa guerra contigo. As pessoas que estudaram contigo, eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, cada sala de aula tinha 50 alunos lá na escola pública. Então aquela galera que você estudou no primário, no ginásio, aquele pessoal que você encontra na rua e diz, e aí e tal, são os famosos conhecidos. Geralmente uma pessoa conhece 300 e poucas pessoas. Dessas 300 e poucas pessoas, a maioria delas está no Facebook junto contigo. E um estudo diz que as pessoas têm, em média, 231 amigos, 230 amigos no Facebook. Apenas 20 a menos da proporção de Gideão. Então, olha só, amado, você tem tudo isso de conhecido, mas eles estão, a maioria, no Facebook. Se os teus amigos do Facebook, que nunca vão fazer nada por você, se eles saírem, vão sobrar 100, na mesma proporção de Gideão. 100 é o número de pessoas que você chama para um casamento, a festa de casamento. A maioria, 100 pessoas. São pessoas que são mais ou menos conectadas com você. Você diz, não posso deixar de chamar fulano. Eu não o vejo há 10 anos, mas eu não posso deixar de chamar. Não é assim mesmo, Wilson e Denise? Vocês casaram 2 filhas recentemente, né? A gente não vê há muito tempo, mas tem que chamar fulano. Então, olha lá, irmãos, quantos que sobraram? Olha só, o da festa. Mas, na verdade, irmão, na hora do pega mesmo, em média, nós temos apenas 3 amigos para compartilhar a nossa dor. Apenas 3 pessoas que vão sentir o que a gente sente. Apenas 3 pessoas e mais você para carregar a alça do caixão. O caixão não tem 10 alças de cada lado, porque você nunca vai encontrar 20 pessoas para carregar um caixão junto contigo. Então a alça só tem 4. É você e mais 3. Essas são as pessoas que estão contigo e que você deve contar e que Deus te deu de presente e você deve preservá-las. Consiga vencer essas batalhas na sua vida. Todos nós precisamos, coloca no primeiro slide por gentileza, todos nós precisamos colocar isso em Deus. Mas, amados, você vai começar muito mal se você não começar conhecendo a Deus. Conhecer a Deus é um fim mesmo. Quando você conhece a Deus, você discerne melhor quem deve andar com você. Você descobre quem deve servir, quem você deve ser, onde você deve estar e com quem você deve estar. A primeira resposta abre porta para todas as outras. A quem eu devo servir? A Deus. Então é a Deus, é meu TSD, é buscar Deus, a direção de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. A partir daí, irmãos, o que eu sou começa a ser mudado, no mínimo reajustado. Se eu sei quem eu sou em Deus, e eu conheço o meu Deus, que nunca vai me deixar no apuro, eu assumo qualquer desafio. E depois desse desafio, Deus vai dizer, ninguém vence um desafio sozinho. Você precisa de amigos. E Deus vai trazer essas pessoas.
você. Se você guardar esses 4 ensinamentos na sua vida, você pode transformar qualquer área da sua vida. Não porque o pastor Domingos está dizendo, é porque essa experiência está na palavra de Deus, não apenas na história de Gideão. Em todas as histórias que eu contei hoje, você pode aplicar esses princípios e ver que eles são verdadeiros, eles são eternos, e você pode aplicá-los na sua vida, transferir essa palavra para os seus filhos. É isso que eu aprendi com o pastor Gilson. Quando eu comecei a pregar, eu ia pregando e a minha pregação, eu entendia a minha pregação, mas a maioria das pessoas não entendia. E não era uma palavra transferível. Hoje eu estou compartilhando com você e eu aprendi que o pastor Gilson foi ensinando e exigindo isso de nós de uma certa maneira, e louvado seja Deus por isso. O que eu estou compartilhando com você é um princípio transferível. Você pode aplicar isso na sua empresa, na sua família, com seu filho, com seu marido, seja o que for. Vamos resolver um problema. Primeiro vamos para Deus. Segundo lugar, você está convicto de quem você é? Então Deus revela quem Ele é, revelou. E agora, agora eu vejo as coisas de outra maneira. Então maravilha, vamos para a guerra, vamos chamar quem? Fulano, fulano e fulano. Você vai, e Deus vai estabelecer a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus dá a direção e você vem com a participação, e a vitória todos nós celebramos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar nesta manhã e pedir que essa palavra fosse fixada no teu coração. Fixada. Recomendo você, durante a semana, entrar no site da igreja, com um papelzinho, anotar essa pregação, esses princípios. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem e é capaz de mudar a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos e apresente ao Senhor qual é a luta que você está tendo, qual é a dificuldade, qual é a porta que está se fechando. Apresente do Senhor e deixe o Senhor trabalhar na sua vida nesta hora, para a glória de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado que a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque a tua palavra é transformadora. E eu te clamo, Deus, em nome de Jesus, traga um novo tempo sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Deus, caminhar em Ti, no Teu propósito, na Tua direção, que possamos mergulhar, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que não tenhamos medo dos desafios que o Senhor tem. Que o Senhor possa nos revelar quem somos de verdade, a Sua imagem e a Tua semelhança. Que o Senhor traga sobre nós a direção sobre quais são as pessoas que devem estar conosco em cada um dos desafios. Que Tua glória venha sobre nós. Que Teu Espírito venha sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de passar a palavra para o pastor Gilson e ouvirmos o pós-lúdio, só quero lembrar aos irmãos que os nossos livros estão ali fora, você pode comprar, são baratos, é um presente excelente, e dessa maneira você vai começar a investir no ministério que nos dado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tenha uma boa semana, e eu estarei lá na porta para cumprimentar cada um de vocês com todo prazer. Amém? Podem se assentar. Pastor Gilson ou Ronaldo. Glória a Deus. Bom, e a gente também quer marcar esse momento, queríamos chamar a Vanessa. Cadê essa pastora? A Vanessa está lá atrás. Estava a Vanessa ali? Ela está ali atrás. Isso, está chegando ali, glória a Deus. Só oramos ainda agradecendo. Já oramos, o pastor Gilson já orou pela família toda, mas você não estava presente. Agora vai receber oração presente. E também vou pedir para que traga aqui o pastor Jean mesmo aí, ó. Você fica bonito com esse buquê aí na glória a Deus. Olha, tá vendo, viu? Você vai ficar cheio de rosas em casa. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, como essa palavra foi preciosa, aplicável e transferível. A gente pode aproveitar isso para o nosso dia a dia, porque isso é a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, que muda o nosso caminhar, que muda a direção da nossa vida, que põe a nossa vida na direção certa. Nós te agradecemos, ó Deus, e queremos aplicar esses
conhecimentos na nossa vida para discernirmos, ó Deus, cada tempo, cada etapa da nossa vida. E por falar nisso, como os teus filhos têm esses conhecimentos e aplica, eles sabem a quem eles servem, eles sabem quem eles são, eles sabem onde estar e sabem com quem devem andar, eles sabem agora que há um novo momento na vida deles. E como o pastor Gilson já orou, nós queremos ser unânimes nesta oração. Que a tua bênção esteja sobre a vida do Domício, sobre a vida da Vanessa. Ó Deus, que esteja na vida do Davi, do Lucas, ó Deus, cada momento, cada instante, que eles se sintam no centro da tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Nós, como igreja, ó Deus, os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu creio que eles podem estar ali na frente para receber um abraço, né, pastor Domício? Já falou que ia estar ali. Antes do pós-lúdio, nós vamos só sair a hora que o pós-lúdio terminar. Mas eu gostaria de lembrar você que nós estamos no nosso 40 dias, né, de jejum e oração. Quantos já estão ocupando esse livro, fazendo suas devocionais neste livro? Levante a mão. Quantos aqui estão? A maioria. Quem ainda não pegou, ainda tem oportunidade de passar lá à frente e pegar o seu, porque tem sido uma bênção. Quantos estão sendo abençoados com esse devocional? Glória a Deus. E o Deus é bom o tempo todo. Então, você que ainda não tem, está vendo o testemunho de quem já tem, que já está fazendo, que está sendo bênção. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento, onde nós podemos prestar um culto ao Senhor, cantar, louvar, orar, ouvir esta palavra, e que nós saiamos daqui, ó Deus, com isso na nossa mente e no nosso coração, e que os nossos pés caminhem sempre em direção àquilo que a tua palavra nos tem mostrado. Em nome de Jesus, amém, ó Deus, amém.